Olá pessoal, eu sou Adriana Albuquerque e no vídeo de hoje, que a gente vai dar uma continuidade ao vídeo anterior, a gente vai falar sobre término de relações amorosas. Eu falei que ia dar continuidade a isso, eu falei que a gente ia falar mais sobre isso, por quê? Porque algumas pessoas assistiram o vídeo 1, que foi lançado exatamente anteriormente a esse que eu estou fazendo agora, o último vídeo, e elas gostaram tanto que quiseram mais informações, mais técnicas, elas quiseram mais conteúdo para que elas pudessem de fato saber lidar melhor com esse que é um problema sério que muita gente enfrenta e que sofre muito porque não sabe lidar. Então, vamos lá. Estou fazendo uma promessa que estou cumprindo aqui para você que pediu e para você que precisa, né, gente? E se você gostou do vídeo anterior, afinal, se você vem gostando dos vídeos do meu canal, dá um like nesse, porque vai ser bacana, senão você esquece. Se inscreve no meu canal e compartilha com o maior número de pessoas que você quiser e perceber que de fato estão precisando desse conteúdo. Gente, como eu falei no vídeo anterior, a dor de um término de uma relação é uma das maiores dores que a gente pode sentir na vida. É por isso que muita gente tem a sensação de quê? De morte. É por isso que muita gente tem a sensação de quê? De que a vida não vale mais a pena. Então, o que eu vou aprofundar no vídeo de hoje é sobre o processo de quê? De luto, né? Eu comecei a falar no vídeo anterior, eu falei de todas as etapas que a gente vivencia, mas agora eu vou aprofundar. Então veja. Num processo de luto, numa perda, num rompimento, num término, num final de uma relação, o que a pessoa sente, além de uma profunda dor? Ela sente a negação, né? A primeira coisa que vem é um sentimento de negação. Adriana, como é que é isso? Me explica melhor para eu entender bem. Negação é quando você não acredita literalmente que aquilo aconteceu. É claro que você sabe o que aconteceu, mas sabe quando o impacto é tão grande que você simplesmente diz, não, ele vai voltar atrás, né? Ele vai ver que não era nada disso que ele tinha que fazer, porque ele sempre disse que me amava, ele sempre disse que me queria, ele sempre disse que a nossa relação estava ótima. A gente de fato, né, vivia uma boa relação, então ele vai cair em si. E logo, logo, quando ele cair em si, quando ele entender que tudo isso não passa de uma fase, quando ele entender que eu sou importante na vida dele, ele vai voltar. Então isso é a negação. Ou ainda, por mais que você saiba que terminou, você vai dizer, não, mas eu acho que não é isso, né? Eu vou procurá-lo, eu vou conversar melhor sobre isso, ele vai me explicar. E quando eu procurá-lo, a gente vai poder ter uma oportunidade de conversar e a gente vai voltar. Então veja, isso também é negar um fato que aconteceu, que é real, que de fato muitas vezes não tem mais volta. Veja, quando eu falo não tem mais volta, gente, é porque eu estou indo para um exemplo de relacionamento que acabou mesmo. É claro que algumas relações depois, né, passam-se alguns dias, algumas semanas, ou às vezes alguns meses, e elas podem voltar. Claro que isso acontece, né? Comigo mesmo isso já aconteceu. Mas a gente está falando aqui das relações que terminaram, que você precisa seguir adiante, você precisa seguir em frente. Então, quando você reconhece esse mecanismo de defesa, que é a negação, Adriana, como assim mecanismo de defesa? É a nomenclatura que a psicologia dá. Como psicóloga eu estou te passando essa informação. Mecanismo de defesa é todo mecanismo que a gente utiliza, é uma estratégia para que a gente não sinta dor, ou para que a gente fuja da dor, ou ainda para que a gente possa minimizar essa dor. Então, o mecanismo de negação, ele vem para isso. Não é bem isso, não é exatamente isso. Ficou claro? Bacana. Bom, o segundo ponto desse processo de luto é o que a gente chama de barganha, ou ainda negociação. Aí você começa, bom, tudo bem, acabou. Eu já entendi que teve aí um rompimento, um término, eu já entendi que ele foi embora, mas se eu procurá-lo, se eu disser que eu vou mudar, se eu pedir perdão por isso que eu fiz, se eu passar a fazer diferente, se eu começar a agir de outra forma,
E aí você começa, se. Isso, uma barganha, uma negociação com o outro, tá? Porque também existe a barganha e a negociação com Deus. Deus, olha só, se você me trouxer ele de volta, Deus, se você fizer com que ele volte para mim, se você realmente fizer com que nada disso seja verdade, que eu possa reconquistá-lo, que a gente possa retomar o nosso relacionamento, o nosso amor, olha, eu prometo que daqui para frente eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa mais desapegada, eu vou ser uma pessoa mais amorosa, sabe? Eu não vou cometer os erros que eu cometi, eu não vou falhar onde eu falhei. E aí, ó, uma barganha com Deus, uma negociação com Deus, né? Enfim, você começa a negociar. Por quê? Porque o que você quer? Na verdade, você quer extirpar essa dor do seu coração. Porque, gente, eu falei no início, eu repito, é uma dor forte, é uma dor de morte, é uma dor que você acha que não tem fim, que de fato a vida perdeu todo o sentido. E de novo, né, eu vou repetir, a profundidade dessa dor, ela está diretamente ligada com a intensidade do sentimento que você tem por aquela pessoa, com o tempo do relacionamento, ou ainda, nem é tanto tempo assim, mas foi tão intenso, que a dor é uma dor torturante, é uma dor de acabar com tudo, sabe? Então, como a gente quer se libertar dessa dor, a gente diz, meu Deus, eu quero morrer. Porque a gente acha que morrendo, essa dor vai embora. Muitos passam a dormir mais, né? Então, tomam remédio para dormir. Por quê? Porque querem apagar, querem se livrar, não querem enfrentar a realidade, não querem enfrentar a vida real, a situação, os fatos, o que está ali na frente dele. Então, na frente dela, né? Então ela toma aquela medicação para ficar anestesiada. Isso também acontece. É uma morte mais simbólica. Eu apaguei, pronto, eu me desconectei, eu não quero ter contato com isso, tá certo? E aí vem um terceiro ponto do processo de luto, que é o quê? Bom, você já negou a situação, você não acredita que ela aconteceu. Aí mesmo assim a pessoa não voltou para você. Então o que você faz? Você, ao invés de negar, você passa a negociar, a barganhar com a própria pessoa, com Deus. Também não funcionou, a pessoa não voltou para você. Aí tem um terceiro estágio, que aí você entra na raiva, sabe? Você entra numa revolta, numa raiva, você entra num processo mesmo de querer ir para cima, sabe? De culpar a pessoa por toda a dor que você está sentindo, de culpar a pessoa por tudo aquilo que ela está te fazendo passar. Então a culpa é da pessoa. Essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada, essa pessoa nunca gostou de você, ela nunca te amou, ela nunca sentiu absolutamente nada, ela na verdade era falsa, ela na verdade tinha só interesse, enfim. E gente, em alguns casos pode até ser que você tenha razão naquilo que você está pensando, em alguns casos. Em outros casos, o que acontece? Não é nada disso. Em alguns casos, a pessoa gostou de você. A pessoa estava ali apostando na relação, mas por algum motivo a coisa não deu certo. E no fundo, se você parar para pensar, você sabe quais são os motivos. Para pensar agora. Se conecta ao teu íntimo, ao teu coração. Você sabe os motivos. Então, culpar o outro e só o outro não vai trazer essa pessoa de volta. Assim também como não vai fazer com que essa dor seja amenizada. Tá certo? Outra coisa importante. Quando você tem raiva, é importante que você olhe para essa raiva de frente e acolha essa raiva. Adriana, como assim acolher a raiva? Tem pessoas que não se dão a mínima permissão para sentir raiva. Tem pessoas que acham que raiva é um sentimento inferior. Então elas têm raiva de sentir raiva. Veja, eu estou falando de algumas pessoas, não é com todo mundo. Tem gente que sente a raiva mesmo no dia a dia. É uma das características da personalidade dela, expressar a raiva, né? Ou a firmeza, enfim. Mas as pessoas que não têm permissão para sentir raiva, eu digo o seguinte, permita-se, porque você é humano. Então todos esses sentimentos, essas emoções, raiva, tristeza,
medo, revolta, tudo isso vai fazer parte desse processo. Olhe para isso, encare de frente e acolha. Adriano, o que você quer dizer com acolher? Primeiro, não negue o seu sentimento. Segundo, tome consciência de qual é o sentimento. É raiva? É tristeza? Ou é medo? Eu falei disso no vídeo anterior também. Mas agora eu estou falando para poder te dar uma outra visão sobre o acolher o sentimento. Quando você olha para o sentimento, detecta qual é o sentimento. Isso é muito importante. Sabe exatamente o que você está sentindo. Só o fato de você tomar consciência do que você está sentindo já dá uma amenizada naquele sentimento que vem com toda fúria, certo? Que vem quando é a raiva, né? Vem com toda fúria. Ou quando é o medo, que vem com toda força. Ou quando é a tristeza, que vem para te detonar, te deixar no chão. Então veja, quando você tem essa noção de qual é o sentimento, você começa a se conhecer mais. E no vídeo anterior, e eu vou intensificar nesse, eu te falei inclusive da técnica de você listar, né? Qual o fato que aconteceu, qual o sentimento e o que eu pensei a partir disso. Por quê? Porque isso vai fazer você ter tomada de consciência e liberar esse sentimento. Muito bem, agora eu vou complementar essa técnica. Você vai conversar com o teu sentimento. Adriana, eu vou conversar com os meus sentimentos? Isso não é coisa de doido, não? Não, isso é coisa de pessoas que querem se conhecer mais e que estão se conectando a si mesmas. Muito bem, então vamos lá, digamos que seja raiva. O que você, raiva, quer me ensinar? Qual é a mensagem que você está me trazendo? E aí você cala e escuta. Simplesmente isso. Veja, de novo, o que você quer me ensinar? Que mensagem você está me trazendo? Qual o aprendizado que eu preciso ter a partir desse sentimento que eu estou tendo, que é você, a raiva? E pronto, se cale. Gente, é impressionante, mas a sua sabedoria interior vai te responder. A raiva vai te responder. E a tua sabedoria interior vai acolher, na verdade, essa resposta para te trazer um esclarecimento, uma tomada de consciência. E aí você vai passar a perceber todos os momentos em que vem algum sentimento, o que ele quer trazer, qual a mensagem, e com isso você vai seguir e vai superar esse sentimento e vai superar esse incômodo que esse sentimento traz e vai voltar para o teu centro. Olha que interessante, é libertador. Então faz essa técnica com esse complemento que eu acabei de dar para você, tá legal? Bom, e aí vem o quarto estágio. E qual é o quarto estágio? É a tristeza, é a depressão. É um sentimento, é um quadro depressivo que, meu Deus do céu, quando você entra nele, você acha que nunca mais vai sair. E aí a depressão, ela chega, e ela chega de um jeito que você de fato não quer sair da cama. Quando você acorda, você não quer sair do seu cobertor, do seu lençol. Você não quer ir trabalhar. Você não quer se relacionar com ninguém naquele dia. Você não quer conversar. Se você for conversar, inclusive, você só vai falar disso. A pessoa, inclusive, que está te acompanhando, né? Porque sempre tem um amigo ou uma amiga, ou a mãe, ou o pai, ou um familiar, ou um primo, eu não sei. Mas a pessoa que está te acompanhando, chega uma hora que ela diz assim, pelo amor de Deus, você não pode passar uma vida inteira assim. Se você continuar desse jeito, você vai morrer. E, gente, quando você entra na depressão, tá certo? Aliás, quando você entra na negação, você já não tem vontade de comer, você já não tem vontade de se alimentar de nada. Então, na depressão, isso piora. A vontade de comer passa, a falta de ar aumenta, a tristeza toma conta do teu dia, nada faz sentido e você não quer saber mais de nada e você acha que vai morrer e você acha que nunca mais você vai sair dessa, que acabou. Para você acabou, sabe? Então você se isola, as pessoas começam a te olhar diferente, as pessoas passam a ficar mais preocupadas com você e você não quer sair dessa, você não quer sair do quarto. Muitas pessoas vão trabalhar porque são obrigadas, tá certo? Muitas pessoas levantam porque têm necessidades físicas, fisiológicas. Mas a depressão é uma coisa muito esquisita. E olha, pode vir a depressão em si ou pode apresentar-se um quadro depressivo, que tem uma diferença. A depressão é quando ela se prolonga por meses e anos. Quem sente depressão sabe disso. E um quadro depressivo é quando ele é mais pontual. Ele vai ficar por alguns dias, tá legal?
ou algumas horas, ou ainda algumas semanas, ou até alguns meses, mas num período mais curto. Mas ele é igualmente preocupante. A diferença também é que a depressão ela é contínua. O quadro depressivo ele se apresenta hoje, amanhã você pode acordar melhor, ele volta no dia posterior e assim sucessivamente fica aquela oscilação maior. Por isso que tem pessoas que nem se dão conta de que estão num quadro depressivo e acham que é somente tristeza. Inclusive, nesse ponto aqui eu quero fazer um alerta a você. Se você vê que não está segurando a onda sozinho, sozinha, você precisa buscar apoio profissional. Sabe? Nesse estágio, principalmente da depressão, da tristeza profunda, você precisa de apoio profissional. Então, qual é, Adriano, o apoio profissional? Ou um terapeuta, um psicólogo, ou um psiquiatra. Porque, gente, tem pessoas, exatamente pelas reações químicas que o cérebro traz, elas precisam, inclusive, de um medicamento. Mas não sou eu que estou te dizendo para você tomar medicação nenhuma. Não sou eu nem posso fazer isso porque eu sou psicóloga. Porém, um psiquiatra pode te indicar. Portanto, se você tiver oportunidade, invista nisso, porque é um investimento. Se você quer diminuir, sabe, gente, a curva da dor ou a curva do aprendizado com tudo isso, busca alguém que literalmente tem preparo profissional para te apoiar nesse momento. Eu sei que conversar com um amigo é muito legal, eu sei que, sabe, ler é muito legal, eu sei que refletir também, tudo isso aí ajuda, apoia, mergulhar no autoconhecimento apoia demasiado. Porém, uma ajuda profissional em alguns casos é fundamental. E o último estágio é o que a gente chama de aceitação. E, gente, de forma muito honesta, tem pessoas que chegam a esse estágio de uma forma mais breve, mas essas são as exceções. Geralmente, existe todo um tempo, todo um processo para que a pessoa possa chegar no estágio da aceitação. E olha, tem gente que passa 1 ano, 2, 5, 7, 10, 20, uma vida. Tem gente que morre com aquela mágoa, com aquele rancor e nunca aceita o rompimento de uma relação. Você pode conhecer alguém assim, tá? Eu conheço pessoas assim, que se separaram e que um deles nunca aceitou, nunca perdoou. Então veja como esse estágio é importante. Esse estágio é o estágio mais importante. Por quê? Porque te liberta de toda a dor que você está sentindo. Porque te liberta de todo o quadro depressivo. Tanto que a aceitação vem depois da depressão, tá? Então, veja o que eu estou falando. Quando eu digo para você procurar um profissional, ou quando eu digo para você mergulhar num processo de autoconhecimento, ou quando eu te dou técnicas para que você aplique, ou quando eu digo é importante você confidencializar, compartilhar com pessoas que você confie, isso é muito importante. Por quê? Porque vai fazer com que você chegue na aceitação mais rapidamente, tá? Quando eu digo rapidamente, não confunda, não é num dia, uma semana, um mês. Pode levar alguns meses, tá legal? Porém, esse estágio chega de uma forma, além de agilizar o processo, fica um processo que fecha, é um ciclo que fecha. Quer dizer, começou ali no término, gerou uma dor, a negação, a angústia, gerou a barganha, gerou a revolta, gerou a depressão, mas ele fecha na aceitação. É ali que você, ok, eu aceito. E aceitar, gente, é você também compreender que você vai precisar se perdoar. Antes de perdoar a pessoa que te fez sentir tanta dor, você precisa primeiro perdoar a si mesmo. Adriana, perdoar a mim mesmo Por quê? Porque com certeza a maioria das pessoas entra num processo de culpa tão forte, que parece que elas fizeram tudo errado, sabe? Nada ela fez de certo. Ela é a única culpada ou a maior culpada para que essa relação tenha terminado. E não é bem assim. Ambos têm responsabilidade, tá certo? Você precisa assumir a tua parcela de responsabilidade. Mas você precisa entregar ao outro a parcela que cabe a ele. E o que ele vai fazer com isso é problema dele. O seu problema é assumir a sua parcela.
e com isso respirar fundo, se conhecer mais, saber como lidar melhor com tudo isso, saber que você fez também muita coisa interessante, muita coisa boa para que essa relação desse certo, né? Se é que você fez, eu acredito que você tenha feito, e que infelizmente acabou, porque ambos tiveram responsabilidade. Quem teve mais, você pode até, ele teve mais, não, eu tive mais. Mas olha de forma sincera para isso. Para isso você vai precisar parar, refletir, se dar essa oportunidade de estar só, para pensar sobre isso e depois liberar, tá certo? E quando você libera, depois de enxergar, analisar, ver a coisa como de fato ela é e não mais com ilusões, ok? Porque quando a gente ama, quando a gente gosta, quando a gente tá apaixonado, o que acontece? A gente fica cego. Já ouviram essa frase? E fica cego mesmo. A gente não consegue enxergar as coisas como a gente deveria. Muitas vezes pessoas alertam pra gente, não entra nessa roubada aí não. Olha, fulano, eu vou te contar, viu? Se você entrar, você tá entrando avisado. Fulano não é de confiança. Fulano não é uma... Enfim, né? Tem casos que isso acontece, outros casos não. Então você teve a informação, e aí quando a coisa aconteceu, porque você teve a informação mesmo assim você entrou, mas aí a coisa aconteceu, você... Nossa, bem que me avisaram. Aí por isso que fica mais difícil aceitar. Por isso também que para ter o processo, o último estágio de aceitação, o que eu falei? Você precisa analisar, se autoconhecer, encarar as coisas de frente, compartilhar, perceber tudo, se perdoar, em primeiro lugar se perdoar, depois perdoar o outro, tá legal? Por incrível que pareça, ele também acredita que está fazendo o melhor dele. Então, perdoa o outro, perdoa você e libera. Aí você entra na aceitação. E o lado bom de tudo isso é que quando você entra na aceitação, e gente, isso acontece como um processo, mas parece assim. Um dia você acorda, é incrível, mas você não sente mais aquela dor torturante que você sentia. Um dia você acorda e você sente uma coisa diferente. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Foi assim que aconteceu comigo também. E aí, você vai observando, os dias vão passando, a vida começa a ter um colorido maior, né? A vida começa a se mostrar de uma forma diferente para você, você já começa a olhar para outras pessoas, você já começa até a sentir atração por outras pessoas ou por outra pessoa, e você começa a dar abertura para que você possa viver agora uma nova relação, viver de uma forma inteira, voltar a ter uma vida plena. Porque olha, o mais gostoso de tudo isso é que apesar de tudo que eu falei, acredita no que eu vou te dizer agora, você pode passar a ter uma vida plena, uma vida feliz. Outras pessoas maravilhosas estão à tua espera. E aquele amor que você quer tanto, viver de forma plena, profunda, gostosa, também está à tua espera. E não está tão longe, não está tão distante. Pensa sobre isso, e se isso faz sentido para você, dá um like nesse vídeo aqui, faz um comentário, se inscreve no meu canal e compartilha com o maior número de pessoas que você quiser e que precisam ouvir isso. Coloca nos grupos de WhatsApp. Gente, você não sabe quanta gente está sofrendo aí a dor do amor e que podia se libertar muito mais rápido, né? Se tivesse esse tipo de conversa, de bate-papo e de reflexão. Tá legal? Valeu, te agradeço muito pela atenção mais uma vez e a gente se encontra já no próximo Divã com a Adriana. Valeu, pessoal! Uhul! E, gente, só para você acreditar no que eu tô te falando, de que a vida pode ser muito mais plena, eu vou te dar uma visão geral do lugar que eu tô aqui hoje. Esse é o meu escritório por alguns dias, tá legal? Que fica na Serrinha, em Pernambuco, pertinho de Bom Conselho, pertinho de Garanhuns. Daqui a pouco eu tô indo para lá, dar um passeio, aproveitar melhor tudo isso. Lá tá tendo Natal Luz, você vai me acompanhar nos stories do Instagram, ok? E é isso, gente. Daqui a pouco, ó, aquele sol maravilhoso vai se pôr, tá? E nos próximos vídeos eu vou mostrar esse sol maravilhoso se pondo com fotos, imagens e vídeo.
Beijo, pessoal. Valeu. Uhul! Tchau, tchau.